Olá, saudações. No último áudio eu comentei brevemente sobre uma colocação que me foi feita de que o movimento MGTOW, não, quer dizer, não gostam que chame de movimento, mas de como os MGTOWs, de como essa coisa MGTOW, né, está salvando vidas, né, e o que fez com que eu parasse para pensar de como essa é uma questão delicada, né? Uma vez que tem muita gente que enxerga, que está enxergando essa coisa do MGTOW, que na verdade é só um nome mais recente. Antes teve aqui o movimento da Real, né? Mas é só uma forma de dizer que você é um solteirão convicto. Não tem muito mais coisa além disso, né? A ideia de que você tem que melhorar a si mesmo, você tem que fazer as coisas que você gosta, você tem que melhorar para você e não para conquistar a mulher e sobretudo que você não deve se casar, nem arrumar relacionamentos de longo prazo, não se envolver demais. Tem toda uma vertente que diz que até prega que você não deve, que você deve ficar longe das mulheres, em todas as hipóteses, e se concentrar e quando surgir a necessidade, você de repente ou arruma uma boneca inflável ou vai para balada para procurar uma one night stand, se tem alguns que são contra isso, falam. Então tem ou vai num prostíbulo, mas tem bastante que eu tenho visto cada vez mais essa ideia de que não, melhor você arrumar uma boneca inflável japonesa que é bem realista e enfim. Então eu entendo, como eu sempre digo que eu entendo essa perspectiva, eu entendo o sofrimento de quem passou por um divórcio e já tem seus 50, 60 anos e se deu mal. Eu entendo a dor de como é profunda a dor da rejeição. Mas ainda assim eu defendo que homens e mulheres, o ideal é que haja uma parceria, né? E que então por isso que eu sempre digo que eu sou mais um tradicionalista, pelo menos nessa questão moral. Na questão político-econômica eu tenho evitado de falar, de abordar, porque por questões pessoais, né, de trabalho, de emprego, tudo mais. E você acaba sempre, mas é muito difícil porque você sempre acaba insultando, assim, ofendendo as pessoas sem querer, as pessoas se sentem ofendidas por assim, de forma bastante fácil hoje em dia. Mas eu sempre defendo essa parceria entre homens e mulheres. Mas um empecilho que eu vejo e que eu comentei num eu cheguei a comentar sobre isso em podcasts passados, mas os meus podcasts têm sido um tanto longos, 40 minutos para cima, como foi um conteúdo que acabou ficando muito relegado ao final do vídeo, eu achei que talvez fosse interessante abordá-lo novamente, só que mais para o começo do vídeo. E essa questão, são duas questões na verdade. É a questão da idealização, dos tipos de amor e do narcisismo. Então, ou seja, sobre a existência do amor incondicional, né, e sobre o narcisismo. Então, se você já ouviu aquele podcast, talvez e prestou realmente bastante atenção, talvez não tenha nada de novo no que eu vou dizer hoje, mas então eu vou começar pelo narcisismo, porque foi o que ficou mais profundo lá. Então o que eu disse foi que eu vejo que muitos casais acabam não dando certo hoje em dia, em que toda essa questão dessa descrença, né, por parte
desses movimentos masculinistas. Assim, existe uma descrença no amor, na existência, na possibilidade de que uma mulher vá te amar incondicionalmente, ou talvez de que o próprio homem consiga amar incondicionalmente uma mulher. E então a definição que eu vejo, que eu vi mais de uma vez, é de que o homem ama de forma idealizada. Então ele idealiza a mulher. E que a mulher ama de forma interesseira. Então, ou seja, na verdade, eu estou dizendo amar, mas assim, o campo semântico da palavra já começa a ficar extremamente abrangente para abarcar formas inferiores desse sentimento. Então, é a ideia de que o homem ele idealiza a mulher e a mulher com a qual ele está, e ele não consegue enxergar, na verdade, as características, os defeitos que farão com que o relacionamento dê errado e que ela vá pedir o divórcio. E, sobretudo, a ideia de que a mulher é hipergâmica e de que a mulher de que ela é solipsista. Então, ou seja, ela vai estar sempre buscando pular para um galho mais alto, né? Sempre vai achar que ela consegue melhor, que ela vai conseguir viver melhor, que aquilo não está bom, que aquilo que ela longe do cara vai estar vivendo uma vida melhor. E, de fato, são características intrínsecas da mulher, assim como é a ideia de que todos os homens estão programados, assim, têm os instintos, pelo menos, como machos, de sair trepando com todas as mulheres que ele encontra na rua, né? Então, todas as mulheres razoavelmente, assim, não precisa nem ser muito bonito, não precisa nem ser bonito, na verdade, mas que estejam, principalmente se estiverem em idade fértil, mas também não necessariamente, ou seja, desde que tenha duas pernas e assim, dois buracos ali embaixo, né, já é o suficiente. Então essa ideia de que o homem, se pegar numa sala com 100 mulheres, se ele puder, ele vai pegar 100 mulheres. Então são estereótipos e que existe algum fundo de verdade, mas o ser humano é um ser extremamente complexo e irracional. E hoje eu acredito que dotado de uma alma, né? Então, ou seja, o ser humano é um ser espiritualizado, é um ser que tanto é assim que você tem não só, porque claro, tem uma parcela desse movimento que são os chamados incels, que é aquele cara que simplesmente não, ele é estratizado, assim, ele tá fora da sociedade, não consegue pegar mulher. Mas tem os celibatários, existem pessoas, existem homens e mulheres que decidem, depois de já terem experimentado o sexo, não praticá-lo. Eu volto a comentar dessa estatística recente que saiu nos Estados Unidos de que o número de homens que não transaram em um ano triplicou nos Estados Unidos, e o mesmo vale para as mulheres. O número de homens é maior do que o de mulheres, mas ainda assim é alto. Então nós estamos falando de uma proporção de 1 em 4 para os homens, ou talvez até 1 em 3 já esteja nesse patamar. E no caso das mulheres, 1 em 5 ou 1 em 6, e isso na faixa etária de 18 a 29 anos, ou seja, a fase em que nós temos uma população que costumava ser, aqui no Ocidente, extremamente ativa. Então, sexualmente falando, né? Então, essa análise das características que eu vejo nesses movimentos masculinistas e sobre qual as feministas também partem um pouco desses princípios, né? Só que com relação aos homens, de que o homem não presta e de que então
de que há diferenças incompatíveis e que a mulher só sofre quando se junta ao homem. E aí agora nós temos também muitos homens partindo da premissa de que as diferenças entre homens e mulheres são irreconciliáveis, e ignorando talvez um pouco o fato de que as estatísticas são quase unânimes, né? Quase unânimes. Na verdade, eu nunca vi uma que diferenciasse disso, que fosse diferente disso. De que as crianças, até na verdade a fase adulta, de que para se desenvolver intelectualmente, fisicamente, emocionalmente, o ideal é que esteja perto de pai e mãe, e de preferência que o pai e a mãe estejam junto, né? Infelizmente, eu sei que dói para muita gente ouvir isso. Eu mesmo sou filho de pais separados, mas é verdade. É o que dizem, é o que apontam as estatísticas. Então, tudo isso me leva a essa questão de que qual é exatamente de um estudo que eu vi, com o qual eu tive contato há muito tempo atrás, sobre o narcisismo na sociedade moderna, e de como esse narcisismo afeta muito mais a vida das pessoas do que elas imaginam. A ideia é de que todo ser humano tem algum grau de narcisismo, né? Ou seja, o narcisismo é um dos mecanismos, é uma das formas de se posicionar. É um mecanismo para se posicionar na sociedade. Então a ideia é que todas as pessoas têm algum grau. Então esse grau pode chegar a tais pontos em que ele vira patológico, em que ele fica patológico. Então uma coisa que chama a atenção é o fato de que pais e filhos tendem a compartilhar graus de narcisismo. Então, por que isso acontece? Há muito debate com relação a isso. Pode existir alguns componentes genéticos, epigenéticos, mas definitivamente é um componente social aí. Então, no que consiste, eu vou falar de forma muito simplificada, mas como se formam os narcisistas. A ideia é de que, e assim, deixa eu deixar bem claro, por que eu vou falar sobre o narcisismo nesse contexto. Porque é a forma como o narcisismo age que impede que as pessoas consigam vivenciar ou compreender formas superiores de, por exemplo, amar. Ou seja, a ideia de que você, por exemplo, o seu relacionamento com Deus, nem esse consegue ficar isolado dessa ideia de amor incondicional. Ou seja, se você ama Deus incondicionalmente, você não vai, por exemplo, teologias como a teologia da prosperidade não são assim, são incompatíveis com a ideia de amor incondicional. Se você ama Deus incondicionalmente, como você pode esperar que, como prova do amor de Deus, bens materiais? Então, eu acho que isso está diretamente ligado a essas movimentações, e são frutos de uma engenharia social que é bem nefasta, cujo conteúdo eu já abordei em podcasts anteriores e em vídeos anteriores. Então, o que é o narcisismo? Como o narcisista se forma? A ideia é que o narcisista, uma pessoa com alto grau de narcisismo, é aquela que não teve o amor incondicional dos pais na infância, sobretudo nas primeiras e segunda infância. Na primeira e segunda infância. Então, assim, existe essa distinção de que na primeira infância, até os 7 anos, o bebê, né, a criança, ela tem uma identificação muito grande com a mãe, e dos 7 até os 14, 15 anos com o pai.
motivo pelo qual a separação pode ser assim extremamente ruim para uma criança ou para um adolescente, porque os mecanismos de convivência, assim, os mecanismos de compreensão da sociedade estão sendo formados ainda. E então a ideia é de que quando a criança ela tem o carinho condicionado pelos pais à obtenção de resultados, de que isso vai causando dano assim, de que ela cresce acreditando que essa é a maneira que existe de amar e ser amada. Então, por exemplo, se o pai e a mãe, e isso acontece até na fase adulta. Eu ouvi recentemente uma história de alguém, de um camarada aí, cuja mãe chegou nele e falou assim: olha, puxa, é triste porque você está fazendo isso que você está fazendo aí profissionalmente. Eu não quero entrar muito em detalhes para a pessoa não, de preferência, se ouvir esse áudio, não se identificar, ou se identificar, pelo menos eu não estou abrindo muito sobre a vida dela. Mas da mãe chegar e falar assim: eu imaginava que você fosse ser um grande advogado, ou um engenheiro, ou qualquer coisa assim, sabe? Ou seja, ou que você fosse ser um grande ator, ou que você fosse ser alguém na vida, e eu tô vendo que você vai ser só uma pessoa comum, né? E isso acontece com pessoas na fase adulta, ou seja, pais e mães que não conseguem, que condicionam o carinho e o amor que dão aos filhos a alguma coisa que eles têm que fazer, ou uma maneira de se portar, né? Ou de se comportar. E isso na nossa sociedade está sendo exacerbado pelo nosso sistema de ensino. Então, é o que acontece quando uma criança passa a entrar na escola com seus 2, 3 anos, e ela já passa a ser avaliada muito cedo. Então, é avaliada de maneira assim, de que ela tem que demonstrar resultados, né? E às vezes o carinho a ela, a ideia de que ela vai, assim, ela... E os pais fazem isso meio que sem querer. Não é uma coisa que o cara, que o pai ou que a mãe pensam assim, fazem de maneira 100%, assim. Mas é a ideia de que os pais se sentem na obrigação de preparar os filhos para a sociedade. E fazendo isso, nesse processo, eles acabam não conseguindo passar para os filhos de que a ideia de que eles são amados, independente deles serem, sabe, deles terem uma performance abaixo do que é do esperado na sociedade, naquele momento. Ou pelo menos a compreensão de que aquilo é um momento e de que obstáculos podem ser superados de diferentes maneiras, e enfim, e que o amor não está condicionado a isso, à superação desses obstáculos. Então isso vai variar em diferentes graus, em diferentes níveis, mas a ideia é de que quanto mais condicionado é esse amor inicial que a criança experimenta, maior é o grau de narcisismo que ela vai adquirindo. E quando chega na fase adulta, né, ou na vintolescência, né, no final da adolescência, na vintolescência, o que esse pequeno adulto, esse jovem adulto tende a fazer é reproduzir aquilo nos relacionamentos pessoais. Então a ideia de que o narcisista ele cria na sociedade formas de obter feedback para saber exatamente quem ele é e o quão benquisto ele é na sociedade. Então, no geral, o que você precisa fazer para ser reconhecido, ou quais são os espelhos que estão à sua disposição para que você se sinta bem consigo mesmo. Porque o problema é que quando você
não aprende a amar incondicionalmente, você também não se ama de forma incondicional. E você é incapaz de amar uma outra pessoa de forma incondicional. Então, incapaz não é por maldade, não é por incapacidade, assim, com algo com o qual você nasceu. É simplesmente aquela questão de que o narcisista, ele tem uma pessoa com alto grau, continuo falando narcisista, mas o ideal é uma pessoa com alto grau de narcisismo, a ideia de que ela não consegue, ela realmente não conhece esses mecanismos, né? Então, ela condiciona meio que sem querer, né? Então, é a ideia de que quando você vê um casal, por exemplo, tem algum dos dois, ou os dois, geralmente são os dois, que tem essa questão de que narcisistas tendem a se atrair, né? E aí ele vira e fala assim, o cara vira e fala assim, bom, se fulana realmente gostar de mim, ela vai fazer tal coisa. E vice-versa, do lado das mulheres. Se fulano realmente gostasse de mim, ele teria feito tal coisa. E eu já ouvi coisas absurdas nos meus anos de relacionamento. Então eu tive uma ex, por exemplo, que ela acreditava que se o homem realmente amasse a mulher, ele perdoaria a traição, né? Ou seja, essa foi porque era o que ela conhecia, porque o avô dela tinha perdoado uma traição da avó, ou qualquer coisa assim. E é um reforço que você vê nas novelas e tudo mais. Então ela tinha aquela crença de que realmente se o cara realmente fosse amá-la, ele teria que amá-la independente dos chifres que ela colocasse no cara, né? Então, isso é só um exemplo, mas é uma demonstração de narcisismo. Ou seja, é uma ideia, ela está condicionando ou seja, o amor recebido e o amor que será dado a certos padrões de comportamento, né? Então, e isso tem a ver com o grau de narcisismo da pessoa, né? Então, quanto maior o grau de narcisismo, maior e mais malucas serão essas condições e essas coisas que ela vai colocar na sociedade. E a ideia é de que o narcisista ele vai criando espelhos na sociedade. E isso hoje em dia também é exacerbado com a existência da internet. Então a ideia é a seguinte: você precisa de gente refletindo, que seja reflexo daquilo que você é, ou que mostre para você um reflexo daquilo que você é, geralmente um reflexo distorcido. Então a ideia é de que o narcisista cria um espelho alfa e vários espelhos betas. Então, espelhos betas. E o que são os espelhos betas, que é a maior parte na sociedade? É aquele feedback que, por mais maluco que seja, faz com que você crie uma identidade. Por mais bizarro. Então, você vê isso, por exemplo, nos movimentos feministas. Você vai ver isso em algum grau também em diversos movimentos masculinistas. Então, a ideia de que você. Aquilo que você. Aquela ideia que você coloca e que as outras pessoas viram e falam assim: é isso mesmo, é isso aí. E por mais bizarra que ela, independente dela ser uma ideia que é sensata ou não, né? Então são aquelas, quando a gente fala das bolhas ideológicas, existe um elemento ali que está ligado a esse mecanismo individualista, assim, do narcisista, daquela pessoa que não conseguiu criar uma identidade plena, ou seja, ela não é segura de si, porque ela não ama nem a si mesma, ela não conhece esse amor, não, não ou teve esse amor de, assim, ou houve traumas na sua formação emocional. E isso se prolonga e tem reflexos na fase adulta. Então, esses são os espelhos betas. Então, é aquela ideia de que a pessoa ela vai agir, às vezes, inclusive fazendo coisas boas,
para obter esse feedback, né? Assim, isso, claro, nada disso de forma consciente, mas ou seja, são mecanismos que fazem com que e que quando esses mecanismos somem, cria-se um vazio enorme na pessoa, né? Então, a maior parte das pessoas não consegue viver, não conseguiria viver enclausuradas, sozinhas, como um eremita. E existe algum componente disso aí, né? Então, é um componente na sociedade. Então, é só uma questão de se a pessoa tem muito disso, isso é prejudicial, isso vai acabar prejudicando os relacionamentos que ela tem. Então, aí é onde entra o espelho alfa. Espelho alfa é aquela pessoa, é o feedback principal. É aquela pessoa que diz mais para você aquilo que você é. Então, por exemplo, se você é como ter orgulho de estar namorando uma guria que é muito bonita, que é modelo, né? Ou um homem que tem o carro do ano, que tem dinheiro, né? Então, o que é aquilo? É aquela ideia de que só por você estar com aquela pessoa já 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 assegura para você mesmo que você é alguma coisa, né? E é só você olhar para a sociedade à sua volta que você vai ver muito disso, né? Então esse é o espelho alfa, geralmente é o feedback principal, né? E que muitas vezes é aquilo que acaba distorcendo mais aquilo que você é, né? Ou seja, aquilo que você a forma como você se enxerga na sociedade. Então, quando a ideia é de que o narcisista ele precisa se sentir único, ou seja, como a forma como ele se sente amada é uma forma condicionada, ou seja, eu serei bem querido, serei bem quisto se X, Y ou Z, se tais coisas estiverem em ordem na minha vida, se tais coisas estiverem funcionando na minha vida, se eu tiver tais coisas, né? E então a ideia é de que quando essa pessoa com alto grau de narcisismo ela não se sente mais especial, é quando os relacionamentos são acabam se deteriorando e muitas vezes de forma irreversível. E onde você vê isso muito? Por exemplo, quando uma das coisas de umas descrições que eu achei mais precisas nessa questão do narcisismo, é a ideia de que quando você conhece uma pessoa, quando você convive com uma pessoa e você se torna íntimo dessa pessoa, as peculiaridades dela vão se tornando comuns. Então, nada é mais comum do que você, ou seja, aquela pessoa que de longe, o artista de TV, você imagina que você tem lá os ídolos, né? O cantor de rock, ou o cantor pode ser o sertanejo, né? Então, aquela pessoa de longe, né, sobre a qual as gurias ficam gritando, lindo, não sei o quê, e vão lá tietar o cara e tudo mais. Enquanto existe esse distanciamento, né, aquela pessoa é uma pessoa especial. Se você se casa com essa pessoa, e você convive você vai perceber que ela vai ao banheiro como todo mundo, né? Ela tem bafo como todo mundo, é, ela tem as coisas como todo mundo, ela é uma pessoa normal, né? Então a intimidade ela tem essa questão de trazer, de fazer com que as pessoas pareçam cada vez menos únicas. Então, como o narcisista precisa se sentir especial para se sentir amado, ou seja, ele tem que sentir que ele está sendo
que a performance dele na sociedade está sendo boa, ou que a performance dele no casamento está sendo boa, ou qualquer coisa assim, não é incomum que uma pessoa com alto grau de narcisismo se sinta assim, se sinta desconfie do amor de uma pessoa com a qual ela é íntima. Ou seja, ela já é íntima daquela pessoa e aquela pessoa sabe sabe como ela é de verdade, né? Então aquela outra pessoa sabe como que o narcisista não tem bafo de manhã. Ela sabe que o narcisista comete erros de todas as maneiras, de todas as formas, e que ele não sabe tanto assim quanto que ele comete vários erros, que ele fala besteira, que ele, né? Então essa pessoa, e conforme isso vai acontecendo, entram os mecanismos de defesa do narcisista. Então eu lembro que tem o Wunderkind, ou seja, a criança maravilha, né? Que é quando aquela criança, isso para obter os espelhos betas. Então a ideia de que o Wunderkind, ele é aquela etapa em que assim, ainda que apesar da imaturidade, o, narci, é, o narcisista ele consegue, ele vai atrás de realizar coisas incríveis, né? Para se assegurar de que ele é especial. E a outra coisa que ele vai fazer, que ele tende a fazer meio que um mecanismo de defesa, é começar a testar aquela pessoa. Começar a testar o parceiro, por exemplo, com o qual essa pessoa está relacionada, né? Parceiro ou parceira. E criar testes, criar empecilhos, né? Porque ela não confia, ela não acredita que aquela pessoa realmente seja capaz de amá-la como ela é. Porque nem o pai e a mãe dela a amam dessa maneira, né? Então, então essa é a ideia que está lá, sobretudo, né, nessa questão do narcisismo. Então, como eu vejo isso afetando diretamente a sociedade, principalmente nessas questões de relacionamentos entre homens e mulheres? É justamente o fato de que, então você tem, por exemplo, essa ideia que acaba exacerbando certas características masculinas e femininas que são ruins nos relacionamentos. Então, por exemplo, a ideia de que a mulher é hipergâmica, né? Então, então, se ela já tem uma propensão, né, a sempre procurar aquele homem que vai ter que tenha mais recursos para mantê-la ou para que vai prover o provedor, seja de emoções ou de bens materiais e tudo mais. Então, se a guria não acredita, lá no fundo, ela não acredita que ela possa ser amada simplesmente de forma incondicional. E ela não acredita que isso exista, então ela também não ama de forma incondicional. Então, ou seja, ela nunca vai conseguir amar um cara que esteja por baixo, né? Então simplesmente é um mecanismo que não está lá. Ela não conheceu aquilo. A mãe dela não a ama assim. O pai dela não a ama assim. Ela sempre teve que ter boas notas para se sentir amada. Ela sempre teve que, sabe, seguir uma carreira. Essa ideia de seguir uma carreira também, muitas vezes, é uma ideia que os pais estão colocando em cima das gurias, né? Então, às vezes a guria, sabe, porque ela não vai nem cogitar, né? Então, é claro que tem. E aí existe também dentro dos movimentos masculinistas. E quando que eu vejo isso aflorando assim, de forma muito clara? Quando você vira e fala assim, não, mas existem mulheres, por exemplo, que estão dispostas a abrir mão de uma carreira para ficar em casa tomando conta dos filhos. Você tem isso de novo, de novo, de novo, e mulheres com sonhos, às vezes, e você pega
mulheres que depois que criaram os filhos já voltaram ao mercado de trabalho lá com seus 40, 50, às vezes até perto dos 60 anos. E foram grandes mulheres, eu sempre comento aqui da Phyllis Schlafly. E aí você comenta, você fala que existem essas mulheres. E aí o cara vira pra você e fala assim, não, mas é porque ela é interesseira. E ela só tá fazendo isso porque ela, na verdade, porque ela arrumou um trouxa que vai pagar as contas dela. E que vai. Mas espera, e a outra parte que você não tá entendendo, que ela está criando os filhos do cara. De que ela está lá educando os filhos do cara, que ela está se sacrificando uma possibilidade de ganho para poder manter a estrutura familiar intacta. Isso não é levado em consideração. Esse sacrifício da guria é só porque ela é interesseira. Então, se a guria decide que ela vai ficar andando um carrossel de cavalgando carrossel de pica lá pelos seus 20 anos, 30 anos, e vai seguir uma carreira, né? Aí ela é interesseira. Agora, se ela resolve, não, eu vou pegar e vou me casar com um cara, vou ficar com um cara só, e eu vou ficar em casa e vou cuidar dos filhos. Aí ela também é interesseira. Ou seja, a única coisa que essa pessoa tá vendo é que a única forma que ela consegue conceber é que alguém vá amá-la por algum. Ou seja, que alguém só pode amar porque tem algum interesse. Mas aí o que eu fico questionando é: tá, e você ama de forma incondicional? Não, o homem ama de forma idealizada. Né? Então o homem ama de. Ou seja, ele criou um ideal e ele estava enxergando o ideal naquela pessoa e por isso que ele estava lá, mas. Ou seja, se você só consegue conceber que homens amam de maneira idealizada e mulheres amam de forma interesseira, isso é um problema. Assim, eu realmente acredito que a chance de que tanto as gurias quanto os caras, quanto os homens que pensam assim, consigam realmente estabelecer um relacionamento duradouro é zero. É zero porque o que eu consigo observar são esses mecanismos que eu me lembro claramente de ler e de pesquisar nessas questões, nesses graus de narcisismo que já vão ficando mais altos, né? Então, quando a pessoa ela tem assim esse vazio dentro dela, ela já tem, esse vazio já está vindo da infância, às vezes já está vindo de antes, está vindo do período escolar, né? Então, às vezes ela é uma pessoa que é ressentida com a sociedade inteira, não é só com as gurias, né? Então, ou no caso das gurias, não é só com elas, ainda que elas estejam externando isso contra o patriarcado, né? Na verdade, são vazios que elas têm desde sempre. São vazios que, assim, é a impossibilidade de imaginar que você consiga amar Deus que seja de forma incondicional, quanto mais um outro ser humano, né? Então, é claro que o ser humano, ele é de tal forma imperfeito que, como eu disse, todo mundo tem algum grau de narcisismo. Só acredito que depois de Jesus Cristo, ou seja, além de Jesus Cristo, talvez ninguém mais tenha conseguido amar incondicionalmente outro ser humano, né? Então, amar de forma incondicional talvez seja uma prerrogativa 100% incondicional, talvez seja uma prerrogativa divina. Mas quanto mais próximo você conseguir perceber que existe um amor incondicional, mais fácil é você estabelecer ou você se aproximar de pessoas que acreditem que isso existe também, né? Senão, a única coisa que você consegue estabelecer são relações de interesse. Então, seja masculino ou feminino. Aí falam assim, o homem ama de forma idealizada, mas eu não sei se existe uma distinção tão clara entre o que é idealizar uma mulher e do que é ter uma relação de interesse pela mulher e vice-versa também. Então, eu vi
um áudio da Rafaela Avena. Áudio não, foi um vídeo que ela fez agora essa semana aí, eu não sei, nesses tempos, pelo menos eu assisti essa semana. E ela é uma dessas gurias que se dizem de direita, né? Ou conservadoras e tudo mais. Eu olho pra ela e falo, mas olha, desculpa, na minha concepção pelo menos não é mesmo. Não é mesmo. Pode estar alinhada com ideais liberais, com ideais assim de defender a instituição da família, tudo mais, mas muito dificilmente você vai dizer tradicionalista essa guria não é, certo? Claramente ela não é. E por que eu tô mencionando isso? Porque ela pôs lá o vídeo, era porque eu ainda não me casei. E aí a guria tem 37 anos e tá dizendo que ela não se casou porque ela idealiza muito o parceiro que ela quer, né? Então é óbvio que o que ela tá descrevendo é que ela quer o príncipe encantado, né? E ela acha que ela tem tempo para que ela tem muito tempo ainda para conseguir se casar e ter uma família. E queira Deus que isso seja verdade. Assim, a minha experiência, eu conheço algumas gurias que acabaram ficando pra tia e que e foi um pouco nessa toada, né? Então, você chegou a... Ah, não, hoje em dia a mulher consegue ter filho com 40 depois dos 40. Tudo bem, a mulher consegue ter um filho, talvez dois, né? Então, isso é a forma tradicionalista, conservadora de você criar uma família? Definitivamente não, né? E ela reclama, fala que um problema é que ela conhece os caras que já são, que ela quer um cara que seja mais velho, porque ela considera 30 anos praticamente um pirralho para ela, mas aí os caras que são mais velhos já têm filho, né? E isso é um problema porque, né, enfim, ela coloca as razões dela e ela fala que o problema dela é que ela fica, ainda continua idealizando os homens porque ela acha que porque ela quer um cara que seja inteligente, porque ela quer um cara que seja. Obviamente, ela não chegou a explicitar isso, mas ela quer um cara que seja financeiramente bem resolvido, imagino eu. E ela quer um cara que seja bonito, gato, ela fala, né? Um cara que seja gato e tal. E assim, o que ela tá fazendo? Quando você vira e fala assim, ela está sendo interesseira. Ela está disposta a amar de forma interesseira. Mas também é uma forma idealizada de colocar as coisas. Né? Então, como ela definiu, eu idealizo muito. Né? E aí. Então eu acho que tem isso, sabe? Eu não vejo tanta diferença. E a verdade ela está condicionando. Repara como ela está condicionando o amor dela. E como ela está condicionando do outro lado também, né? Então quando a guria vira e fala assim, eu sou muito seletiva, que é o caso dela. Não, olha, vocês não tá sendo seletivo, você deve ser, com relação à moral do cara, com relação, né, e vice-versa, com relação à moral da guria, com relação à integridade, né, intelectual, você é uma pessoa íntegra, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa, né? E é claro que a questão da atração também é importante. Agora, passou disso, né? Passou disso, o que você está fazendo é condicionar, né? Então, a tal ponto que você acha que você é tão fantástico ou tão fantástica, né? No caso dela, né? Tão fantástica, ela é tão fantástica e maravilhosa que ninguém é bom pra ela, né? Então, honestamente, eu tenho cá minhas dúvidas. Se eu tivesse que apostar, é claro que a gente nunca torce pra isso, mas que ainda que ela consiga arrumar um namorado e tudo mais, eu tenho cá minhas dúvidas se é uma pessoa que
consegue ficar casada por muito tempo. Ou que consegue ficar, estabelecer um relacionamento duradouro que dure, sabe, os próximos 50 anos, se é que ela vai viver tudo isso, né? Porque já tá com 37 anos, indo pra, tá chegando nos 40, já passou do The Wall, né? Ou seja, já ultrapassou ali o limite, né? E é aquela ilusão que as gurias têm também de que ela aparenta ter 10 anos a menos. E aí você olha e fala assim, meu, olha, tipo, não que você não seja atraente nem nada, mas. E o homem geralmente é cavalheiro o suficiente, a maior parte, pra jogar a idade das gurias pra menos. Mas que você. Que dá pra chutar uns 35 ali, dá. Então. Mas você vê que essa questão da idealização não é uma prerrogativa exclusiva dos homens, né? Então, o que eu tinha. Então, eu acho que eu fiz um bom apanhado sobre o que eu. Sobre essa questão do narcisismo, né? Então, dei um exemplo de homens e mulheres. Eu acredito que isso esteja por trás de muita coisa nessas movimentações da sociedade. Eu acredito que muito disso tenha a ver com instrumentos, são frutos de de certa engenharia social, né? Coisa muito bem pensada, e eu acho que a melhor maneira, às vezes, né, se você puder procurar alguém, assim, se você acredita na parte espiritual, procurar um guia espiritual, ou seja, um padre. Eu recomendo padres, mas eu sou católico, então eu sou suspeito. Claro que tem que ser um bom padre, mas porque hoje em dia tem muitos mal clérigos, né? Tem muita coisa ruim, né, dentro da igreja católica, mas tem muita coisa ruim na igreja protestante também. Mas, ou se você prefere, eu conheço bastante também psicólogos, e eu só não consigo recomendar porque eu acho mais fácil você achar um bom padre do que um bom psicólogo, tendo vista ao grau de corrupção das nossas universidades, de corrupção ideológica. Então, só para citar um exemplo, recentemente eu vi um caso um, de um doutor aí. A guria, ela o procurou dizendo que ela se identificava como cega, né? Tá aí, procura na internet que você vai achar. Isso aconteceu acho que na Austrália, alguma coisa assim. E ela se identificava como cega, e ele concluiu que a única maneira de que realmente no caso dela não tinha jeito, que o que ela devia fazer é realmente virar cega, e ele foi lá e auxiliou, né, ajudou a ficar cega, né? Pingou lá o produto nos olhos. Foi ele, inclusive, que pingou o produto nos olhos dela e ela ficou cega. Então, assim, como nós temos esse grau, eu acho que isso é criminoso. Eu acredito que isso é criminoso. Se é para fazer esse tipo de serviço, é melhor você não procurar um psicólogo. Eu não teria um bom psicólogo para indicar. Então, mas eu realmente acredito que talvez fazer um pouco de autoanálise também. Se você que está me ouvindo e identificou algum elemento desses dentro de, assim, se você faz uma autoanálise e fala assim, não, olha, pode ser que talvez o meu grau de narcisismo, assim, ou talvez eu não tenha sido amado da maneira como eu deveria ter sido, e talvez isso esteja refletindo hoje, né? Talvez, assim, aquela história de você ter um relacionamento não resolvido com seus pais, ou ter mágoas na infância com relação a esse tipo de coisa. Então, e isso é muito comum. E mais comum até do que assim, do que há 10 anos atrás eu imaginaria. De conviver com as pessoas e nesse tempo,
depois de já ter lido sobre o assunto e tudo mais, eu realmente eu acho muito interessante de conversar com as pessoas e ver como isso é frequente na sociedade, né? E de como as pessoas o tempo todo condicionam carinho, né? Como as pessoas o tempo todo condicionam tudo, de amizades a tudo, tudo. E, e nem sempre é assim. Eu sempre. E é complicado, porque também tem uma questão no relacionamento, nos relacionamentos, que é a mentira, às vezes, né? Então, às vezes você acaba. Né, no período da paixão, acaba. Muitas mentiras acabam ocorrendo. Então, um exemplo que eu sempre dou é com relação a: você vai me amar se eu cortar o cabelo? Tipo, a guria chega pra você e fala assim: você vai continuar gostando de mim se eu cortar o cabelo? Ou você vai continuar gostando de mim se eu ficar gorda? E vice-versa. Ou o cara. E aí tem muita gente que vira e fala assim, fala de assim, né? Dá aquela. Ah, vou, claro, sim. Mas aí depois passa um tempo. Não, melhor não. E isso acontece, obviamente, acontece tanto com homens como com mulheres, pontos diferentes, é a mesma coisa de. Vai dar um exemplo no caso do homem, tipo, se eu ficar pobre, né? Tem até no Desconfinados, eles fizeram um vídeo não faz muito tempo, em que na hora de fazer os votos a guria vira e fala assim: é, na saúde, tananã, e na. Como que é? Na riqueza, tananã. Ela fala: opa, peraí, o que é? Aí ele fala: não, na riqueza, na pobreza, na saúde e na doença. Aí quando chega na hora ela fala assim: tá, mas o quão pobre? O quão doente? Né? Então, né, tipo, vamos definir isso melhor. O que quer dizer? Pobre, vamos cortar a Netflix ou pobre, vamos ficar debaixo da ponte? Né? Então, eu acho que foi uma sacada muito boa, porque a maneira tradicional cristã de se fazer a coisa é na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. É incondicional, né? Por outro lado, e o que eu sempre digo é, por exemplo, você vai me amar se eu ficar gorda? Aí eu digo o seguinte, depende. Se esse ficar gorda for. Esse ficar gorda é porque você ficou desleixada ou foi porque você teve algum. Porque acontece muito também da pessoa fazer uma cesárea, por exemplo, e aí os órgãos colam errado lá dentro e tudo mais. E eu sempre falo assim: não, mas pera, calma, é aquele negócio pera, é pobreza Netflix ou é pobreza vamos ficar debaixo da ponte, né? Então é complicado, porque ao mesmo tempo em que você tem que tentar encorajar seu parceiro ou sua parceira a serem a melhor pessoa que eles conseguem ser, né? Ao mesmo tempo que você tem que estar lá para assim, também para encorajar, falar assim: não, olha, tipo, você vai me amar se eu ficar bêbado? Se eu virar um bêbado, um bebum, um cachaceiro? É mais ou menos assim, né? Ah, então, e aí? Que resposta que você dá? Né? Então, tipo, é um motivo pelo qual é muito difícil realmente você ter um grau zero de narcisismo, né? Nesse sentido, amar 100% de forma incondicional. Então, o que eu sempre digo é que, olha, amar até talvez, só que não tenho meu apoio para fazer, certo? E então eu entendo que é uma questão complicada e eu não tenho a resposta para isso. O que eu sei dizer é que passou de um certo grau, é complicado, a chance de duas pessoas narcisistas darem certo são baixas. E é curioso também que quando você pega para fazer a estatística dos casais
Geralmente o grau de narcisismo de um e de outro tende a estar próximo, então a ideia de que narcisistas se atraem, ou seja, pessoas. E a gente vê isso, a gente fala isso, o casal é fútil, pessoas fúteis se juntam, mas elas se entendem, o casal, eles se combinam, você vê frequentemente falando, se combinam. E depois os dois se separam e você vê, se separaram, mas bem que se combinavam, né? Bem que se combinam, continuam, né, pensando do mesmo jeito, né? Dão valor para as coisas erradas, você vê esse tipo de coisa, né? Então, e o fato também de que você pega 2, 3 gerações e vai medir também, vai aplicar os testes lá. E geralmente também, novamente, o grau de narcisismo ele dificilmente diminui, ele mais aumenta do que diminui, de geração para geração, né? Então são problemas assim, da nossa sociedade. E eu acho que é importante falar dessa questão porque volta para aquela afirmação inicial de que o movimento MGTOW está salvando vidas e o único motivo pelo qual o que eu consigo ver, né, do porquê ele está salvando vidas é porque uma vez que você percebe que você não está sozinho, né? Que você um pouco a ideia dos espelhos. Por que você precisa de alguém que te diga que a melhor opção é ser um solteirão convicto, né? Então, o movimento MGTOW está... O movimento não, a filosofia MGTOW está salvando vidas. Eu tenho, assim, realmente foi uma afirmação que me fez pensar bastante essa semana, né? Porque eu não consigo, eu tenho dificuldade de realmente, não é de conceber, mas é de entender, assim, assim eu acho que é uma afirmação bastante profunda, né? E que não era para ter razão de ser, né? Ainda que nós vivamos numa sociedade em que eu compreenda, e eu sempre falo isso, eu bato muito nessa tecla, eu entendo, eu compreendo, eu entendo porque que pessoas que já sofreram, o tanto que já sofreram, e você ver homens se ferrando, o tanto que a gente vê os homens se ferrarem, né? E do porquê. Então eu entendo o porquê, eu entendo que a sociedade aparenta estar contra, e aí é nesse ponto em que eu volto a bater naquela questão de que é de propósito, né? Já é para corroer os tecidos da sociedade mesmo, né? Para desfazê-los, para fazer com que o tecido social seja desfeito, para que novas coisas venham, né? E uma nova forma de ser humano surja, né? E assim, principalmente nas classes mais distantes da elite, né? Da elite intelectual sobre a qual eu tanto falo. Então, sempre faço questão de estabelecer que existe uma elite intelectual, né? Que acaba ditando os rumos do mundo. Não é simplesmente uma questão de quem tem mais ou menos dinheiro. E então é isso que eu tinha para dizer. O vídeo ficou, bom, 1 hora de vídeo, mas eu acho que essa questão do narcisismo merece, né? Eu dei uma simplificada enorme no assunto, porque é uma coisa que é um assunto que rende, tem muita matéria em cima, tem muita pesquisa em cima, tem muitas teorias que assim, alguns pontos são convergentes, mas há diferentes há alguns pontos em que há bastante debate, né? E
enfim, seja como for, nós somos seres humanos, nós somos imperfeitos, mas nós devemos procurar, pelo menos procurar, não que isso seja sempre possível, mas nós devemos procurar amar incondicionalmente e devemos procurar quem nos ama de forma incondicional. Eu sei que tem muita gente que acredita que isso é como procurar unicórnios, porque as mulheres estão todas estragadas, mas eu também ouço das mulheres, de muitas gurias, que os homens estão todos estragados. E, e eu não acho que isso seja verdade, nem de um lado e nem do outro. Eu acho que é só uma questão de. Sempre falo isso. Sermos francos, falarmos abertamente. Então, as pessoas, elas. Muita coisa é construída na mentira na nossa sociedade. Né? Então, conheço muito cara que acaba mentindo pra ficar com a guria. E é uma coisa que nós fazemos, os homens fazem mesmo. A ideia de que você tem que mentir, que você tem bens materiais, ou sei lá, o que. Mas eu conheço muitas histórias assim, aí aquela ideia de que ele me enganou, né? A gente casou, mas ele me enganou. Ele não, né? Ele falava tal coisa, ele falava X, mas é Y, né? Ou ele fingia que era assim, mas na verdade é assado. E também e vice-versa, né? O mesmo tipo de reclamação você ouve com relação às mulheres. Ah, não, ela me enganou. Antes, quando a gente namorava era assim, agora que casou é assado. Falta um pouco de franqueza nas pessoas, né? E também é onde entra aquela questão de não se sentir vulnerável, né? De você criar esses mecanismos de defesa para proteger esse simulacro, essa imagem que você tem da pessoa especial, da pessoa única, né, para outra pessoa, porque senão você não vai ser benquisto, é, você não vai ser bem, você não vai ser amado, né? Então, amado pelas pessoas, não vai ser querido pelas pessoas e em especial por seu, pela sua parceiro, barra parceira, enfim. Então eu vou ficando por aqui. Espero que o assunto tenha sido interessante para você. Eu sei que é um assunto difícil e eu sei que não é um assunto que vai interessar a todo mundo. Mas se você gostou, peço que você deixe o seu like no vídeo, que você inscreva-se no canal, de repente clique no sininho aí e compartilhe. E eu espero vê-lo no próximo vídeo ou podcast, eu não sei qual será ainda, mas um forte abraço e até a próxima.